Você está na Super Difusora Itapetininga, ZYW 798, 94,5 FM. Ouça também no site radiosuperdifusora.com.br ou pelo aplicativo. Super Difusora, feita pra você. Está no ar pela Super Difusora, Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. Mais de 50 anos de credibilidade na notícia. Tudo o que acontece na cidade. Na região. No Brasil e no mundo. Jornal do Meio-Dia. E ainda, as notícias do esporte você ouve aqui na Super Difusora. Jornal do Meio-Dia. A notícia em primeira mão para Itapetininga e região. Super Difusora. Olá, muito boa tarde. Começa agora mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, edição especial deste sábado, 13 de julho. 13 de julho é comemorado o Dia do Cantor. É também Dia do Engenheiro de Saneamento e Dia Mundial do Rock. O Jornal do Meio-Dia tem oferecimento de Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Niximbo do Brasil, que neste ano completa 50 anos gerando emprego e renda. E Franciose Imóveis, abrindo portas para o seu futuro. A apresentação hoje é minha, Antônio Luiz, a produção de Juliana Fernandes, vídeos, redes sociais e mesa de áudio, Antônio Rodrigo. Diretora responsável, Cristine Abrão Morelli Atucci. Esta é mais uma realização da Central de Jornalismo da Super Difusora. E nós renovamos aqui nosso boa tarde. Muito bem-vindos ao Jornal do Meio-Dia, edição especial de sábado. E hoje temos uma edição especial mesmo, recheada aí de informação, né, dedicada a uma data muito importante para a saúde da nossa comunidade. É que neste mês de julho, estamos celebrando 2 anos de atividades da Beneficência Nipo-Brasileira de São Paulo, a Enquio, na administração do Hospital Dr. Léo Orsi Bernardes, o HLOB de Itapetininga. E desde que assumiu a gestão do hospital, a Enquio trouxe significativas melhorias que impactaram positivamente tanto a infraestrutura quanto o atendimento aos pacientes. E nós vamos conhecer um pouco mais sobre essas mudanças e benefícios alcançados ao longo destes 2 anos na edição de hoje, então, do Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. Super Difusora. A cidade em revista. Como fizemos então na abertura do Jornal do Meio-Dia, vamos falar hoje sobre a administração do Hospital Léo Orsi Bernardes. E para tanto, estamos recebendo aqui o Rosaldo de Proença Pereira, ele que é administrador do HLOB, veio acompanhado da analista de comunicação do HLOB, a nossa amiga Fernanda. Bem-vindos então ao Jornal do Meio-Dia. Rosaldo, muito boa tarde. É sempre um prazer recebê-lo aqui nos estúdios do Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Antônio Luiz. Boa tarde, Antônio Rodrigo. Na verdade, assim, é uma satisfação que nós temos de, pela segunda vez aqui, estar com vocês, para conversar com vocês e conversar com toda a população, todos os ouvintes da Rádio Difusora, através do Jornal do Meio-Dia, que tem uma audiência gigante, segundo os comentários que nós ouvimos, Antônio. Parabéns pela equipe da Rádio Difusora, parabéns pelo trabalho que vocês realizam na informação para toda a região, principalmente para Itapetininga. Muito obrigado, a gente fica feliz de saber que nosso trabalho é reconhecido. E todo trabalho que é bem feito é reconhecido, por isso que a gente trouxe o pessoal do HLOB aqui para falar, porque a gente tem que mostrar aquilo que vem dando certo, aquilo que vem dando resultado, aquilo que vem produzindo algo de bom
bom para a nossa comunidade, em especial a saúde, que é fundamental na vida do ser humano. Então, a Enkyo, que é a Beneficência Nipo-Brasileira, está há 2 anos administrando o hospital. O administrador Rosaldo está aqui conosco para falar então sobre mudanças. E nesta semana nós estivemos lá acompanhando as inovações, novas obras que foram entregues, enfim, e tomando um pouco de conhecimento daquilo que vem sendo realizado lá no Agalob. Rosaldo, eu começo perguntando a você quais foram as principais mudanças, principalmente no que diz respeito à abordagem, ao atendimento, desde a chegada da Enkyo. Bem, quando nós assumimos o hospital em 1º de julho de 2022, nós, junto com a diretoria, a primeira ação da gestão foi fazer um diagnóstico da situação do que nós estaríamos assumindo a partir do dia 1º de julho. Né? Então, nesse diagnóstico, que demorou em torno de uma semana, 10 dias, nós vimos várias coisas que precisavam de uma ação mais rápida. Então, nós percebemos que a estrutura física estava muito deteriorada. Percebemos também que, em relação à quantidade de funcionários para atendimento de um hospital do porte do Agalob, precisava ser aumentada de uma forma rápida e com bastante acentuada. Né? Então, assim, estrutura física, estrutura de recursos humanos e também estrutura tecnológica. Então, nós percebemos que os pacientes muitas vezes não tinham nem o leito para poder ser atendido dentro do hospital. Então, através desse diagnóstico, nós fizemos um plano de ação para que, num curto espaço de tempo, nós pudéssemos melhorar a atenção para os nossos pacientes. De acordo com o que a gente ouviu lá na terça ou quarta-feira que nós estivemos lá, houve assim algumas mudanças, né? Até o seu Hélio Mori, doutor Hélio Mori, falava a respeito, né, de novidades, da rapidez com que a chegada da Enkyo aqui em Itapetininga já resultou assim, numa mudança, né? Em pouco mais de 20 dias, ao que parece, já tinham trazido equipamentos novos, novas macas, novos leitos. Então, isso mostra a eficiência, né, Rosaldo, com que a equipe da Enkyo vem trabalhando. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho em relação a tempo de atendimento. Parece que essa era uma das queixas, né, de pacientes antes da chegada da Enkyo. Isso teve alguma mudança significativa? Teve uma mudança, sim, muito importante para a população. Nós tínhamos diagnosticado também que a grande maioria dos pacientes demoravam até 4 horas para ser atendido, né? E logo na primeira semana a gente tinha muito poucos médicos para atender, tinham 2 médicos apenas, né? Aí foi por determinação, por autorização da diretoria, nós contratamos, ampliamos, dobramos a quantidade de médicos logo na primeira semana, né? E também de funcionários. Então nós reduzimos de 4 horas o tempo de espera, para chegamos até 40 minutos conforme o dia. Né? Naturalmente, isso está atrelado à quantidade de pacientes que são atendidos no hospital. Tem dia que tem menos paciente, o atendimento é mais rápido. O dia que tem mais paciente, o atendimento é um pouco mais demorado, mas não ultrapassa 60 minutos para que ele chegue até o médico. Muito bom. Eu pude perceber também, Rosaldo, uma satisfação geral por parte dos funcionários, né, que prestam serviços ali dentro do pronto-socorro, do hospital e tal. Que forma a Enkyo melhorou essa comunicação entre a direção, profissionais e mesmo os pacientes? Bem, na verdade, assim, você até participou, Antônio, obrigado da sua participação com a gente aí nos 2 anos, na comemoração dos 2 anos da Enkyo no Agalob. Na verdade, assim, quem atende o paciente são os funcionários, né? Nós, enquanto gestores, enquanto diretoria, tentamos dar as melhores condições para os funcionários, né? E percebemos que com 612 funcionários, quando a gente assumiu o dia 1º de julho, você não conseguiria dar um atendimento digno para a população, né? E isso também causa um estresse para o funcionário pela quantidade de demanda que tem e o pouco recurso que teria de atendimento. Então, automaticamente, né, a diretoria nos autorizou a fazer contratações emergenciais para que a gente pudesse proporcionar ao funcionário que ele conseguisse dar um atendimento mais digno e mais humanizado para toda a nossa população. Ou seja, eles passaram por um período de treinamento, de orientação, de capacitação, até porque chegaram equipamentos novos, né?
Então, são várias, além da capacitação, além dos equipamentos, assim, no dia a dia, né, a nossa equipe já era boa, viu, Antônio? Eu preciso enaltecer aqui que os funcionários, a Enkyo veio e deu um up no sentido de humanização. Mas a equipe, a estrutura de recursos humanos do Agalob, mesmo antes da nossa chegada, já era muito boa. Os funcionários sempre foram humanizados, mas sim pouco condições de trabalho. O que nós fizemos é ampliar a humanização, né? Isso é importante que seja ressaltado, né? E dar condições aos funcionários trabalhar. E condições, assim, é a contratação de novos colegas, é a ampliação de médicos, é condições de ter cama, leito para o paciente poder deitar e ser atendido, é condições de ter o medicamento necessário para a assistência do paciente. Então, isso a gente percebe dos funcionários que isso... indiretamente, né, atingiu também os funcionários, né? O fato da gente ampliar os nossos estoques de materiais médicos e hospitalares, isso também ajudou os funcionários a poder dar a melhor assistência àquele público que eles atendem tão bem. Muito bem, nós estamos conversando aqui com o Rosaldo, né, que é administrador do Agalob de Itapetininga, está aqui falando em nome da Enkyo, e ao seu lado a Fernanda. Eu quero ver um boa tarde aí também da Fernanda, que é do setor de comunicação, analista de comunicação da Agalob. Quer dizer, pode parecer que não, mas ela é aquela pessoa que comanda a equipe, que reúne todos esses dados, fornece todas essas informações para que a própria diretoria possa repassar posteriormente à imprensa, à comunidade. Fernanda, boa tarde, prazer tê-la aqui conosco. Boa tarde, Antônio Luiz. Boa tarde, Antônio Rodrigues. Boa tarde para todos os telespectadores que estão vendo ou os ouvintes que estão ouvindo aqui na Rádio Superdifusora. É um prazer enorme estar aqui, poder falar um pouquinho desse trabalho maravilhoso que a Enkyo já realizou nesses 2 anos, relembrar tudo. E essa porta aberta que vocês sempre deixam para a gente, de poder conversar com a população, de poder trazendo as informações, né? Então, para a gente isso é fundamental e eu queria agradecer a todos vocês aqui da Rádio Superdifusora. Legal, estamos sempre, né, de portas abertas para informar aquilo que é bom. E o que vocês estão trazendo para cá nos dá muita alegria, né? Nos enche de orgulho saber que a nossa população está sendo bem atendida. Então, obrigado, Fernanda. E vamos continuar falando aqui com o Rosaldo, que é o administrador. Rosaldo, como é que a equipe do Agalob tem se adaptado, então, a essas mudanças implementadas pela Enkyo? Como é que foi também, eu queria que você falasse, a recepção? Como é que a comunidade, né, os pacientes, a cidade, as próprias autoridades têm se manifestado? Como é que receberam, né, a chegada aqui da Enkyo? Assim, eu só tenho a agradecer tanto ao Poder Público, ao Poder Legislativo do município e principalmente à comunidade de Itapetininga, pacientes e familiares. Nós fomos muito bem recebidos desde o primeiro dia. Havia uma expectativa muito grande por parte da população, por parte das autoridades, que nós viéssemos enquanto Enkyo, né, para melhorar a assistência médica hospitalar do município. E esse era o objetivo da diretoria, que graças a Deus, com o apoio da diretoria de São Paulo, o seu Hélio Mori, que é o nosso presidente, né? Nós temos conseguido. O hospital fala assim que dentro do hospital são várias empresas, né? Então isso, nós temos as nossas dificuldades, né, no dia a dia, mas a recepção da população e o apoio da comunidade tem nos proporcionado que a gente possa realizar um serviço cada vez melhor para os nossos pacientes. Legal, é o que todos nós esperamos e torcemos para que realmente seja possível, né? E aí a gente crê na competência, na dedicação, na boa vontade do pessoal que faz parte aí, então, dos novos administradores e funcionários do nosso Agalob. Bom, antes de irmos para o próximo bloco, né? Antes de irmos para o intervalo comercial, vamos iniciar um pouquinho falando sobre a questão estrutural, né? Até falar em termos comparativos, a gente vê que houve um aumento considerável em atendimentos, novos equipamentos e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, Rosalvo, sobre as melhorias na questão da infraestrutura, né? Desde que vocês pegaram o Agalob até o nosso momento. Por exemplo, quantas salas de atendimento foram adicionadas nesses 2 anos? Então, conforme a gente conversou com você, Antônio,
O nosso diagnóstico também, ele identificou que a estrutura física do hospital, né, não estava digna do atendimento que a gente queria prestar para os pacientes. Uhum. Então, automaticamente, nós, por determinação do nosso presidente Hélio Mori, chegamos na enfermaria, nas clínicas, nós tínhamos pelo menos 2 quartos fechados. Eram mais de 10 leitos que estavam fechados pelas condições dos quartos. Uhum. E os demais quartos também estavam com uma situação muito difícil, uma estrutura que não estava humanizada para atendimento dos pacientes. Uhum. Então, automaticamente, o senhor Hélio Mori nos autorizou, assim, de forma muito rápida, nós reformamos os 2 quartos, porque nós tínhamos pacientes em maca e não tinha leito nem quarto para internar o paciente. Uhum. Então, a nossa diretoria nos autorizou a fazer a reforma dos quartos. Fizemos e continuamos fazendo, né? Ainda a gente está nesse planejamento, nessa execução de reforma de todos os quartos do hospital, né? Essa foi a primeira ação. A segunda ação muito importante de impacto para a população de Itapetininga e região foi a reabertura da UTI. Nós tínhamos 10 leitos de UTI fechados, né? A beneficência agiu muito rápido, né? Trouxe ventiladores, respiradores, monitores, camas, todos os equipamentos de São Paulo. Alguns a gente adquiriu novos para que a gente pudesse reabrir em tempo recorde a nossa UTI. Então, nós ampliamos de 8 leitos para 18 leitos de UTI logo nos primeiros 25 dias de gestão. Legal. Bom, nós vamos chamar agora um breve intervalo e já voltaremos conversando mais com o Rosaldo, que tem muito mais a nos contar sobre o que foi realizado, o que está sendo realizado nestes 2 anos aí de administração do Hospital Léo Orsi Bernardes. Fique ligado, voltaremos já. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Jornal do Meio-Dia. Super Difusora. A cidade em revista. Jornal do Meio-Dia, edição de sábado, hoje entrevistando aqui o Rosaldo Proença Pereira, que é administrador do nosso hospital Léo Orsi Bernardes, falando sobre esses 2 anos de administração da beneficência nipo-brasileira aqui no hospital de Itapetininga. Rosaldo, vamos falar um pouquinho sobre pronto-socorro, que é aquele cartão de visita, que é por onde entram os pacientes, onde chega, né, o pessoal. Foi dado também ali um suporte muito grande, né, com a instalação de novas condições até, né, de atendimento aos pacientes. Queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Realmente, o pronto-socorro é a porta de entrada do hospital. Eu diria que seria a parte mais crítica de qualquer serviço de saúde, qualquer hospital do país, é o pronto-socorro, né? Onde chegam as urgências, as emergências e também as consultas com menor gravidade, né? Que nós classificamos pelo protocolo de Manchester, de vermelho, amarelo, azul e verde, né? Então, pronto-socorro é a porta de entrada do serviço de saúde do HLOB, né? E lá nós atendemos, assim, tivemos várias oscilações de atendimentos, né? Mas a média antes da dengue era em torno de 450 atendimentos, né? Por dia. Por dia? No período da dengue, quando iniciou-se o pico da dengue, nós chegamos a atender até 1.100 pessoas por dia. Triplicou, né? E, naturalmente, a diretoria nos deu condições de melhorar uma estrutura física do pronto-socorro como não tem na região. Eu diria que poucos hospitais particulares têm a estrutura que nós temos hoje de recepção, de acomodação, de conforto para os nossos pacientes e familiares, né? Isso aí não é demagogia da diretoria ou da INCIO. O objetivo da INCIO é sempre minimizar o sofrimento daqueles pacientes, daqueles familiares que nós atendemos. E realmente o nosso pronto-socorro ganhou agilidade no atendimento por parte da equipe médica, agilidade no atendimento por parte da equipe de enfermagem, né? E também um conforto, né, nas acomodações tanto para os familiares como para aqueles pacientes que tanto nos procuram. Agora, eu não sei se, parece que não havia isso, né, anteriormente,
mas pelo que eu pude analisar, visitar lá, o setor de semi-intensivo, né, também a área intensiva ali, trouxe uma respiração ali, uma solução para os casos mais graves, né, Rosaldo? Então, como nós somos referência para em torno de 15 municípios, digamos assim, né? Então, a grande maioria das urgências automobilísticas que acontecem na região vem para nós, né? Então nós com a ampliação do pronto-socorro, nós fizemos um setor de emergência específico para isso, né? Tanto que a nossa emergência, a nossa semi-intensiva, ela tem uma estrutura de UTI. Então os pacientes, né, são muito bem assistidos, com equipamentos novos, com uma equipe especializada para atender as urgências e emergências. Agora, nesta semana que passou, né, a gente foi pego aí de surpresa, com muita tristeza, até com aquele acidente que houve aqui na nossa região, né, ali no bairro, no distrito da Conceição, e os pacientes foram trazidos aqui para Itapetininga. Quer dizer, foi um teste, então, de capacidade, né, de atendimento, de urgência aqui. Parece que a equipe passou no teste, né? Graças a Deus. Eu quando eu quero desejar alguma coisa boa para a pessoa, eu falo assim: tomara que você nunca fique doente, não precise do H-Lobby, mas se precisar, nos procure. Né? Felizmente, a nossa equipe, o ano passado, nós tivemos um curso, né, de atendimento de múltiplas vítimas. Então, a concessionária da rodovia fez um atendimento, um treinamento de o dia todo com a nossa equipe, né, simulando o atendimento do acidente, né. Então, infelizmente, aconteceu essa fatalidade, né, ceifando várias vítimas, várias vidas, mas nossa equipe, graças a Deus, estava muito bem preparada para atender, né. A gente fez uma avaliação recentemente de como que foi o atendimento, porque foram mais de 40 pessoas que procuraram o hospital, né? Então, algumas em estados mais graves, algumas em estados menos graves, mas todas foram muito bem atendidas, tanto os pacientes, né, que estavam envolvidos nos acidentes, como os familiares que depois, conforme o desespero, iam chegando até a nossa equipe. É verdade, foi uma situação... Quero ressaltar aqui o trabalho da Fernanda, da nossa equipe também de enfermagem, de médicos, né, mas a Fernanda deu um apoio gigante para a equipe da imprensa, né? A Fernanda que atendia a imprensa, colocando e atualizando as informações para que vocês, enquanto imprensa, pudessem também amenizar o sofrimento daqueles que queriam saber das informações dos envolvidos no acidente. Num momento como esse, o setor de comunicação é fundamental. Fundamental. Né? Porque é a família com dúvida, a família desesperada querendo informação, a imprensa toda, e movimentou a imprensa do Brasil todo, né? Querendo saber detalhes e procurando informação, como é que estavam os pacientes, né? Se tinha mais vítimas fatais, desencontros de informações, muitos boatos às vezes, que davam um número maior até de mortos, né? Então, vocês tiveram muito trabalho para equacionar, né, todo esse serviço de informação. Parabéns. Bom, Rosaldo, vamos falar um pouquinho sobre investimento, sobre valores, porque até na reunião que houve lá com a imprensa, o café com a imprensa, foi falado sobre, mais uma vez falado, né, a gente já tinha falado sobre isso aqui da vez anterior que você esteve aqui, do tomógrafo, né, que é apenas um equipamento, talvez o mais caro, mas a importância também aí de valores oriundos da JAICA, né, que foi importante também nessa conquista, da própria prefeitura, da administração do hospital. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Na semana que antecedeu a nossa vinda para Itapetininga, um amigo me perguntou: Rosaldo, me dá a dimensão do que é a beneficência chegando em Itapetininga. Aí, humildemente, eu falei para ele assim: é como se a Coca-Cola se instalasse em Itapetininga. É uma grande empresa, né, que vem para ajudar. Né? Na verdade, assim, isso há uma semana antes da gente assumir. A beneficência vem para fazer a diferença na saúde de Itapetininga, né? Isso não é a gente fala com muita humildade por parte da beneficência dos diretores. A beneficência veio realmente para fazer a diferença, né, na saúde tanto hospitalar, como também isso atinge também a saúde pública do município, né? Já nesses primeiros 2 anos, foram mais de 18 milhões investidos. Eu estou dizendo investidos e deixados aqui em Itapetininga. Se a beneficência sair daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos, né, ela deixa 18 milhões investidos. Mas ela já trouxe mais de 5 milhões de equipamentos em comodato. Ventiladores, respiradores, monitores, camas, inclusive o tomógrafo.
Hoje nós temos no HLOB, para disposição dos pacientes aqui de Itapetininga da região, o melhor tomógrafo da macro-região de Sorocaba, né? Nós tínhamos um tomógrafo de 16 canais que era bom. Hoje o nosso tomógrafo ele tem 160 canais, ele tem 160 cortes, ou seja, mais de 150 cortes do que tinha o anterior. Então isso melhora muito o diagnóstico, dá mais segurança para o médico, né? E para toda a equipe. Agora, todo início de trabalho você depara com obstáculos, com desafios. Queria que você falasse um pouquinho quais foram as principais dificuldades, principais desafios enfrentados e vencidos até agora. Eu diria, Antônio, se você me permitir, o desafio do hospital é diário. Né? Certa vez um diretor chegou para mim, Rosaldo, está tudo bem no hospital? Eu falei, presidente, hospital tudo bem não existe. Ou seja, isso é uma marca da beneficência. Todos os problemas que nós temos, e temos problemas diários, né? A diferença da beneficência é que nós fazemos o enfrentamento do problema. Né? Ou seja, tem problema no quarto, vamos até o quarto e resolvemos. Tem problema com o funcionário, conversamos com o funcionário e resolvemos. Temos problema com o paciente, vamos lá e conversamos com o paciente familiar e resolvemos. Né? Então, eu diria para você que a marca da beneficência hoje seria o enfrentamento do problema. Se você me perguntar hoje, Rosaldo, o hospital está ideal? Ainda não. Né? Não existe hospital ideal. Cada dia mais a gente tem melhorias a serem feitas, acertos a serem feitos, né, para que a gente possa prestar uma assistência muito boa. Das dificuldades, Antônio, respondendo a sua pergunta, as dificuldades foram amplas, né? Desde a estrutura física, que estava muito deteriorada, a ponto de a gente não ter, inclusive, né, camas para internar o paciente. Né? Mas, Rosaldo, você tinha equipe completa para atender? Também não. Hoje nós saímos de 612 funcionários, né, para 920 funcionários. Aí eu brinco com a minha diretoria, a hora que eu chegar a 1000 funcionários, eu paro de pedir funcionário. Né? Porque dia a dia a gente está implementando um novo serviço, a gente quer mais qualidade por parte dos funcionários, e a função do gestor, né, é dar condições, é fazer esse meio campo entre o poder público, diretoria e o funcionário, para que a gente possa, sem dúvida nenhuma, melhorar cada dia mais a assistência para aqueles pacientes que nos procuram. Uma das filosofias, né, da NQO, da beneficência, é a missão, né? A missão de cuidar do cidadão, do ser humano, tratar a saúde. E aí entra naquela questão que você falou, né? Que não tem assim a felicidade, né? Tá tudo bem, não. Porque, claro que o médico, o enfermeiro, o auxiliar, enfim, as pessoas só procuram quando estão doentes. Diferente de você, que o seu amigo chega na sua casa, Rosaldo, tudo bem, tal, como é que você tá? Vamos fazer um churrasco. É diferente. Nesse caso da saúde, o médico, o funcionário da saúde, ele já recebe o sujeito debilitado, né? Ele tem a missão, então, de tratar, de cuidar, de ajudar. Psicologicamente, como é que é o atendimento a esses profissionais? Como é que a beneficência, como é que é dado esse cuidado também a essas pessoas que cuidam de pessoas? Gostei da frase, eu participei de um congresso há cerca de 10 anos atrás, que chamava assim, cuidar daquele que cuida. Ou seja, isso é um desafio nosso, né? Diria para você que isso eu preciso melhorar ainda mais dentro do HLOB, né? Porque na verdade, sim, nós passamos, os nossos funcionários, os funcionários do país inteiro, eles passaram por um cenário de guerra que foi a pandemia. Foi. Né? A população que não estava dentro do hospital não tem noção do quanto é estressante para qualquer profissional de saúde, né, estar na trincheira da batalha. Porque ali a vida dele também estava em risco, né? Estava em jogo. Eu, por quantas vezes no Covid, eu tinha receio de chegar até minha casa e ter pego o Covid no hospital e levar para minha família. Você imagina os hospitais do país inteiro, quanta angústia foi para todos os profissionais, e foram guerreiros, né? Eles mantiveram firme na trincheira, né? Então eu diria assim que nós temos um pequeno trabalho, né, que ainda a gente quer ampliar isso, né, de suporte psicológico para os nossos funcionários. Nós temos hoje 2 psicólogas no hospital e mais o suporte do Hospital Unipo Brasileiro em São Paulo. Quando existe um caso, e acontece, viu, Antônio, né, do funcionário também, em algum momento, ter um distúrbio emocional em virtude de toda a aflição que ele sente. Né? Conforme você bem disse, é muito diferente, né, eu trabalhar num restaurante onde a pessoa leva a esposa para um jantar,
ou para um almoço, do que eu trabalhar no hospital, onde todas as pessoas que procuram o hospital, todas, 100%, procuram um hospital com algum tipo de angústia, com algum tipo de aflição. Né? E essa aflição, nós, enquanto funcionários, principalmente os funcionários da assistência, absorvem um pouco disso. Né? Porque nós trabalhamos com vida. Uma coisa é você errar no prato de comida que eu sirvo, outra coisa é você errar no tratamento de um paciente. Verdade. Né? Então, nossos funcionários eu falo que o que tem de melhor no HLOB são os nossos funcionários. O tomógrafo é muito bom, a estrutura é muito boa, enfim, mas o que tem de melhor no HLOB são os 912 funcionários que prestam assistência para toda a comunidade e para todos nós. Verdade. Gente cuidando de gente, né? Gente cuidando de gente. Bom, e como que o HLOB pretende continuar melhorando a qualidade de atendimento, de infraestrutura? E se tem alguma meta aí, algumas metas para o futuro, né? Nessa parceria, nesse envolvimento, né, da Enkyo com Itapetininga? Então, eu brinco com os nossos funcionários que os 18 milhões a gente já gastou. Mas vamos ter mais 3 anos aí de beneficência, pelo menos 3 anos, a gente quer ficar mais tempo, né? Que nós precisamos achar recurso, porque ainda a gente não está contente, né? Eu preciso melhorar muito, melhorar a assistência, melhorar a questão tecnológica, né? Então, isso é um desafio. Nós temos apoio, precisamos enaltecer isso, né? O apoio irrestrito do prefeito municipal, temos o apoio dos vereadores que por muitas vezes nos mandam emendas para compra de equipamentos, baseado no nosso planejamento, né? E os amigos deputados. Inclusive ontem tive com um deputado aqui em Itapetininga, no qual ele nos já prometeu uma emenda para o HLOB ou de custeio para a aquisição de equipamentos. Então, pretendemos melhorar ainda mais. O que de imediato está acontecendo, Antônio e caros ouvintes da Rádio Difusora, do Jornal do Meio Dia, é que é uma surpresa para os cidadãos aqui de Itapetininga e da região, é que nós vamos mudar a maternidade. A maternidade que estava no fundo do hospital, numa estrutura bem simples, né? Ela vai ter uma das melhores estruturas da região. Ela virá para o lado direito do hospital, né? Onde hoje eu atendo o pronto-socorro 2. Né? Essa maternidade, ela sai então daquela parte mais reclusa do hospital, ela vai para a parte nobre do hospital. Nós saímos de 23 leitos e vamos chegar a 33 leitos, né? Com ampliação de estrutura, com ampliação de acomodação para parturiente, para acomodação melhor da criança, né? Inclusive com parto humanizado. Nós acreditamos aí que mais de 2 milhões de recursos serão investidos. Isso trará uma melhoria muito boa na assistência às nossas gestantes. Agora, fala-se muito há anos aqui, né, que há décadas até, sobre a UTI neonatal. Isso já existe ou pretende ainda ser implantado aqui? Hoje nós não temos UTI neonatal, né? Na verdade, assim, nós somos parceiros, né, do Poder Executivo Municipal. Havendo a decisão da Prefeitura, naturalmente a beneficência vai acatar isso e pode instalar a UTI neonatal. Né? Isso tem um processo, um estudo já evoluído, viu, Antônio? Né? Junto de Prefeitura e Diretoria, para que a gente tenha uma noção da necessidade ou não da UTI neonatal. Né? Esse estudo já está evoluindo bem, está de forma acelerada, e se for consenso da Prefeitura com a nossa diretoria, nós temos espaço físico para a instalação da UTI neonatal. Opa, legal. Eu estive visitando nessa semana, eu vi lá um novo refeitório, um novo vestiário, quer dizer, novas dependências aí para trazer mais comodidade, né? Também, porque o hospital, a gente sempre coloca em questão o paciente, mas o funcionário também precisa, e agora está tendo tudo isso, né? Na verdade, assim, não diria que foi uma inauguração, porque não foi, mas foi a entrega oficial, né, para os funcionários de um vestiário feminino. E um vestiário... A farmácia também, né? Isso, né? O vestiário feminino, e eu gosto de fazer a comparação não para enaltecer demais a beneficência, mas assim, o vestiário feminino e o masculino ficaram melhor do que muitos vestiários de shopping. Né? Ficou muito bom, né? Mesmo. E a ampliação da área também da farmácia. Né? Nós tínhamos uma área muito pequena quando chegamos, ampliamos uma área de dispensação de medicação e agora nós triplicamos essa área. Né? Ficou uma área muito bom, com controle de temperatura, com câmeras para saber a utilização da medicação. Isso foi fantástico, né? E além da maternidade que eu falei para vocês, né, já está
em fase de finalização do projeto da construção de uma nova UTI. Uma nova UTI de 10 leitos, né? Então a gente, para fazer as adequações no hospital, nós vamos mudar a UTI atual para uma outra localidade dentro do hospital e vamos construir no prazo de 6 meses, né? Um pouco mais, um pouco menos, mas vamos manter esse prazo de 6 meses, uma UTI extremamente moderna de 10 leitos. Certo. E em relação às cirurgias, aquelas cirurgias eletivas, enfim, como é que está sendo feito? O centro cirúrgico foi melhorado também? Então, o centro cirúrgico, só para a gente lembrar um pouquinho, o centro cirúrgico hoje é ativo, perto da maternidade, né, onde acontece hoje as cirurgias e os partos, né? E nós, logo que entramos, a Beneficência também, ela ativou uma estrutura que estava fechada há mais de 12 anos aqui em Itapetininga. Né? Nessa localidade que chamava-se centro cirúrgico, nós colocamos emergência. Certo. Né? Hoje está funcionando também como UTI. Com a transferência da maternidade para frente do hospital, para a área nobre do hospital, o centro cirúrgico virá também para cima, na área onde foi construída como centro cirúrgico. Né? Então, esse é um projeto que o centro cirúrgico foi construído como centro cirúrgico que ainda não foi utilizado, a partir da entrega da maternidade, também ele será utilizado como centro cirúrgico, ampliando o número de cirurgias, né? Inclusive nessa área da maternidade de leitos, a ideia é que a gente reserve alguns leitos para cirurgias eletivas. Então, aí eu consigo atender mais quantidades de pacientes nessas cirurgias que estão represadas. Né? Só para você ter uma noção, hoje eu tenho 20 leitos cirúrgicos, né? E o mês inteiro eu tenho uma taxa de ocupação de 98%. Então, hoje eu não consigo ampliar a quantidade de cirurgias eletivas. Tenho equipe, tenho estrutura de centro cirúrgico, tenho equipe médica, mas não tenho leito para pôr o paciente. Então, a partir dessa ampliação que a diretoria nos concedeu dar sequência, nós vamos também ampliar o número de cirurgias eletivas. Legal, coisas boas estão aí por chegar. Sim. Agora, em relação à eficiência, sustentabilidade, eu acho que você, na entrevista anterior, você falou a respeito da utilização da luz solar, enfim, de placas. Como é que foi esse trabalho, como é que está sendo? Nós tivemos duas etapas da instalação das placas fotovoltaicas. O que é a placa fotovoltaica? Ela é uma geradora de energia, é uma usina de energia. Ela gera energia, pega a energia solar e transforma em energia elétrica. Então, nós tivemos mais de 800 placas, Fernanda? Mais de 800 placas instaladas já. Isso é um investimento alto, né? Investimento alto, já gastamos acho que em torno de 1 milhão, 1 milhão e meio, né? No mínimo isso. Né? Mas que vai resultar em economia, né, no decorrer do tempo. Né? De mais de 50% na nossa conta de energia, que passa dos R$150 mil por mês. Né? Então, a primeira fase já foi habilitada pela concessionária. A segunda fase, que é a maior quantidade de placas fotovoltaicas, ainda a gente está aguardando a habilitação da concessionária, que deve acontecer nos próximos dias. Aí a gente está muito otimista. Né? Legal. Bom, Rosaldo, eu quero agradecer a sua presença aqui, a presença da Fernanda também. Infelizmente, a gente não preparou o bolo, né, os refrigerantes, as bexigas para comemorar aí o aniversário, né, os 2 anos de atividades da Enquio à frente aí do Hospital Léo Orsi Bernardes. Mas, de qualquer maneira, um prazer muito grande recebê-los aqui e trazer essas informações tão importantes, tão otimistas, né, para os nossos ouvintes, para a nossa cidade, para a nossa região, que precisa desse atendimento e tem contado, então, com todo esse apoio, esse carinho, essa receptividade lá, né, para cuidar da nossa saúde. Obrigado, Rosaldo. Obrigado, Fernanda. Mais alguma informação que, de repente, eu não perguntei para você queira acrescentar, Rosaldo? Na verdade, assim, eu quero abrir meu coração para vocês, né, com Itapetininga, que a gente está muito feliz de estar em Itapetininga, né? A gente, como ser humano, a gente tem visto, né, na qualidade do atendimento que a Beneficência proporciona aos pacientes, né, no olhar do paciente, né? Eu tenho o hábito de visitar os quartos todos os dias, né? E a gente percebe quando a gente chega, tanto os funcionários quanto a gente, na emergência, que é um lugar que deveria ser triste, lá pelas condições que os pacientes estão sendo atendidos, você vê brilho no olhar do paciente, mesmo numa situação de doença, né? Então o paciente está assim feliz pelo atendimento que está sendo proporcionado
pela beneficência, pela Prefeitura Municipal e pelo Poder Legislativo, enfim, pela população aqui de Itapetininga. É um desafio gigante todos os dias, ainda bem que continue esses desafios, né? Mas a satisfação, né, de ver o olhar do paciente, de ver o olhar de uma família, onde o paciente está sendo assistido por nós, é muito importante, né? Obrigado, Antônio, obrigado à Rádio Difusora, obrigado ao Jornal do Meio Dia, pela abertura, né, desse canal, dessa potência que vocês têm, para que a gente possa conversar com a população de Itapetininga e região. Parabéns e muito obrigado. Bom, encerramos assim a nossa entrevista com o Rosaldo, né, Proença Pereira, administrador do HLOB, e a gente vai a um breve intervalo e já em instantes voltaremos para o último bloco, para o encerramento do Jornal do Meio Dia. Este é o Jornal do Meio Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Este é o Jornal do Meio Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Jornal do Meio Dia, Super Difusora. Esportes. E começamos aqui falando sobre Campeonato Brasileiro, nosso Brasileirão da Série A, que tem 2 partidas marcadas para hoje. Às 16h, o Bahia recebe o Cuiabá e lá em Minas Gerais o Cruzeiro recebe o Bragantino. Amanhã, domingo, nós não teremos jogos pelo Campeonato Brasileiro, até devido aí às finais da Copa América também, da Eurocopa. E falando-se em Copa América, aliás, o Campeonato Brasileiro volta na terça-feira, então não tem jogos amanhã, mas tem na terça-feira. Agora sim, Copa América. Canadá e Uruguai fazem hoje às 21h a decisão de 3º e 4º lugares. E amanhã a grande final da Copa América envolvendo Argentina e Colômbia às 21h. Esse jogo terá narração aqui na Super Difusora na voz de Ulisses Costa. Em relação à Eurocopa, amanhã acontece a finalíssima 16h entre Espanha e Inglaterra. Jornal do Meio Dia. Super Difusora. A cidade em revista. E começou ontem, prossegue neste fim de semana a 20ª festa da comunidade Nossa Senhora do Carmo. E amanhã, aliás, hoje, sábado, né, teremos às 19h a Santa Missa. Amanhã, domingo, 16h, procissão com andores ali pela comunidade, pelas ruas da comunidade, seguindo-se a Santa Missa. Na segunda-feira, tem missa também, 19h30. Na terça-feira, dia 16, 3 missas, às 12h, 16h30 e também às 19h30. E agora vamos falar de um outro assunto, já que hoje é o dia do rock. Deixa eu ver se é Dia Mundial do Rock. Então, para comemorar a data, teremos uma programação lá na FKB, no Centro de Convenções, a partir das 15h, como nos informam a Jéssica Aline Afonso e o Esdras Machado. É a programação do Recital de Inverno que acontece hoje, trazendo atrações musicais para os amantes do rock. As apresentações começam às 15h com a banda Os Naargas, seguindo-se On The Rocks, às 16h. E o ponto alto do evento será o Recital de Inverno, que celebra o Dia Mundial do Rock com o melhor rock de todos os tempos, organizado pelo Estúdio Gessi de Musicalização e Esdras Machado. Aulas de bateria começando às 18h30, 21h30 a banda Paralelos do Ritmo sobe ao palco e o encerramento fica por conta da banda Caramelos, às 22h30. E com essas notícias, nós vamos aqui colocando um ponto final na edição de hoje, Jornal do Meio Dia de sábado, agradecendo ao senhor, a senhora, a você pela audiência, desejando um excelente final de sábado, maravilhoso domingo e até segunda-feira, se Deus quiser. Boa tarde.